Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu tenho uma indicação de um livro de contos para vocês. Recentemente eu recebi da Companhia das Letras esse livro aqui, que é o Acerto de Contas, 13 histórias de crime e nova literatura latino-americana. De cara, já me chamou muito a atenção pela capa, né, que traz realmente traços da cultura latino-americana. Quando a gente abre o livro, ele também é todo trabalhado na orelha. Enfim, a diagramação dele também tá muito bacana. Então a gente vê elementos que lembram bastante os países latino-americanos. E de que se trata esse livro, então? O próprio título e o subtítulo já dizem pra gente, né, que é um livro de contos policiais. É a reunião, então, de 13 contos escritos por diversos autores e renomados autores, premiados também, latino-americanos. E a organização desse livro ficou por conta do Daniel Galera. Acho que a maioria aqui conhece. Daniel Galera é um grande escritor brasileiro. E então ele ficou responsável por essa organização dos contos. E o que eu mais gostei nesse livro, nos contos, foi de perceber os traços da cultura de cada país. E isso era notório. Então, quando você ia lendo, você ia descobrindo a ambientação, a cultura. Então, os contos vão apresentar características, né, dos países em que são ambientados. Tem dois pontos muito interessantes que eu achei em todos os contos, assim, no geral, uma visão geral. É que os contos trazem para o leitor questões sociais, históricas desses países da América Latina e também trazem pra gente personagens marginalizados. Então, esse livro eu acredito que tenha uma idade, tá? Não é pra qualquer pessoa ler. Além do que, traz muitas cenas de violência, mas na maioria dos contos, na maioria mesmo, a gente tem cenas de sexo, de assédio e de violência, assim, às vezes extrema. Então, gente, nesses 13 contos aqui, nós temos nada mais, nada menos do que ficção policial. E é uma coisa que eu gosto muito, desde lá de Agatha Christie, né, que a gente tem o romance policial, ficção policial. Mas aqui eu vi a ficção policial com outro olhar, justamente por essas questões que eu falei anteriormente. Eu acho que eu nunca tinha lido nada do tipo em relação a contos. Algumas cenas aqui foram bem pesadas, principalmente as cenas em que o narrador detalhava, né, o sexo, o assédio, a forma também com que ele mataria. E eu acho que isso me chocou bastante, não de uma forma negativa, de uma forma positiva, por eu não ter muito contato com esse tipo de características em narrativas. O que eu senti aqui, eu senti que os autores meio que se libertaram das amarras do padrão, sabe, de ficção policial. Por isso que eu falei que eu achei bem diferente. Eu acho que os escritores ganharam muito aí em se libertar um pouco do padrãozinho de como tem que ser a ficção policial e do que tem que trazer pra gente, enfim. Alguns contos terminaram maravilhosamente bem, outros terminaram me deixando com uma pulga atrás da orelha. Mas enfim, eu marquei aqui os meus favoritos, eu vou comentar os meus favoritos com vocês. Mas antes eu gostaria de comentar o título de cada um, quem escreveu e a nacionalidade desse autor ou dessa autora. Mas antes vale ressaltar que a introdução desse livro foi feita pelo Júlio Pimentel Pinto. E ele coloca uma frase aqui no final que eu achei muito sensacional. Ele diz assim, ó, até marquei: que a ficção policial não é feita de modelos fixos, não é fuga do mundo real, não é entretenimento. É um diagnóstico terrível que pode até ajudar a criar, em tempos sombrios, alguma consciência. Assim, acho que resumiu muito bem do que os contos vão trabalhar nesse livro. E também, lá depois do último conto, a gente tem uma pequena biografia de cada autor. Então, isso foi bem bacana pra mim também. Conforme eu fui lendo, eu fui pesquisando aqui atrás a nacionalidade, os prêmios que ele ganhou, enfim. Vamos então para os autores que compõem essa coletânea aí de 13 contos de ficção policial, de crime. O primeiro conto que a gente tem no livro é A Cara, que foi escrito pelo Santiago Roncagliolo, que é peruano.
O segundo conto, que foi assim o meu favorito do livro, é O Menino Sujo, da Mariana Enríquez, que é argentina. O terceiro é O Cadelas, do Jorge Henrique Lage, que é de Cuba. O quarto é de um autor bem conhecido, acho que de grande parte aí dos leitores, é o conto Tentar Lembrar, que foi escrito pelo escritor chileno Alejandro Zambra. O quinto conto é de um brasileiro, é O Sol dos Cegos, do Joca Reiners Terron. É um brasileiro com um sobrenome meio estrangeiro. O próximo conto é O América, do Juan Pablo Villalobos, que é mexicano. Interessante que eu fiquei assim, gente, eu conheço esse nome de algum lugar. E eu fiquei pensando, eu fui lá na biografia, eu descobri que eu já tinha lido um livro do Juan Pablo Villalobos. Foi um livro que me marcou demais, que eu gostei muito, que é A Festa no Covil. Eu li esse livro já faz um tempinho, é um livrinho bem fino, mas que é muito, muito, muito bom. Então já fica aí a minha dica. E esse conto também do Juan Pablo Villalobos foi um dos meus favoritos. O próximo foi o White Flamingo, do Andrés Felipe Solano, que é da Colômbia. O 1986 é do Rodrigo Rey Rosa, que é da Guatemala. O próximo é o Emunctórios, do Rodrigo Blanco Calderón, que é da Venezuela. O outro também foi um que eu gostei bastante, No Corpo Escuro da Noite, do André Récia Colino, que é do Uruguai. O próximo conto também de um brasileiro bem conhecido, que é o Ciúmes, do Bernardo Carvalho. O próximo é o Tanta Água Tão Longe de Casa, do Rodrigo Asbun, que é da Bolívia. E o último conto é de uma mulher, que é o Cavalos na Fumaça, que é da Carol Ben-Simon, que também é brasileira. Então, gente, vou comentar brevemente os meus contos favoritos aqui. O primeiro deles foi, na verdade, o segundo conto do livro, que é O Menino Sujo, da Mariana Enríquez, que é argentina. Vai falar aí de uma mulher que gostava muito do lugar que ela vivia, então eu gostei bastante desse traço também desse conto, que por mais que o lugar fosse perigoso, a mulher não conseguia cortar, né, assim, largar as raízes, e ela continuava naquele lugar, naquela cidade, e ela conhece um menino que mora em frente à sua casa, e ela tenta ter contato com o menino, e o menino andava muito sujo, a mãe dele estava grávida, a mãe então meio que largava ele, e a mãe era viciada. Então, uma série de fatores tinha ali que envolvia esse menino. Até um dia que ele bateu na porta da protagonista do conto, e ela levou ele até uma sorveteria. Enfim, aí começou uma pequena confusão e tal, e no final você fica se perguntando quem é esse menino sujo? Então, essa pergunta, essa indagação que o conto me deixou no final, que foi muito bom, eu achei sensacional. Então, é um dos meus favoritos. Essa relação aí conturbada entre esse menino sujo e essa vizinha que eu pensava que eles iam se dar bem, mas na verdade o menino não queria nada com nada, enfim. Gente, fazer... não é um resumo, sei lá, um comentário sobre conto é muito difícil, porque conto é um texto de poucas páginas e você tem que ter cuidado para você não contar a história toda, enfim. Então, esse do Juan Pablo Villalobos também foi meu favorito, que é o América. Eu nem vou falar muita coisa dele porque eu tô com medo de acabar dando spoiler. Sério. Mas fica aí a dica. Tem um outro que eu gostei bastante também, o No Corpo Escuro da Noite, que é do Andréas Récia Colino, que eu acho que é do Uruguai. Isso, é do Uruguai. Conta a história aí de alguns traficantes que cometem um assassinato e perseguem algumas pessoas. Então foi bem interessante também. E eu separei aqui o Ciúmes, do Bernardo Carvalho, que é brasileiro, pela forma com que o Bernardo escreveu esse conto. Uma narrativa corrida, só que a narrativa é repleta de perguntas. É ele conversando, interrogando um presidiário, né? Então, tá aqui que ele queria saber o que o presidiário tinha a ver com o advogado, a relação dos dois, que aconteceu algo de estranho com o advogado, enfim. Então, a narrativa é feita em um único parágrafo e sempre perguntas do narrador, no caso do policial, para o presidiário, enfim. E até o final, pra gente entender a resposta do presidiário, a gente precisa ler a pergunta e os comentários do narrador. Então eu achei uma escrita bem diferente de um conto.
Nunca tinha lido nada do tipo, assim, desse jeito, né? Um único parágrafo repleto de perguntas. Esse conto do Bernardo Carvalho foi muito bom pra mim de duas formas, né? Primeiro, pela escrita, e segundo, pela história em si também. Então, gente, fica a minha dica de livro de contos. Alguns contos, é claro, como todo livro de contos, eu acredito, não flui tanto. Então, teve uns contos que eu não curti, que eu achei ok. Mas eu li, enfim. Esses foram os meus favoritos mesmo. Tem outros muito bons aqui, dentre esses 13. Então, separei 1, 2, 3, 4, 5 pra mostrar pra vocês. Mas, enfim. No geral, é um livro muito interessante, vale a pena conferir essa forma diferente de escrita que eu não estava habituada, então pra mim foi muito válido. Importante ponto que eu esqueci de falar aqui é que por mais que o livro seja de ficção policial, tenha crimes, violência no meio ali, a gente se pega rindo em vários momentos, porque alguns contos trazem pra gente essa questão cômica. Caso você tenha se interessado por esse livro, vou deixar o link para compra na Amazon aqui no box de descrição. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!